Depois de muitos anos de espera, Sandman, criação máxima de Neil Gaiman, vai ser adaptado para uma série live action. Recentemente a Netflix divulgou aí um incrível elenco e nós, como fãs ardorosos de Sandman do Neil Gaiman, estamos empolgadíssimos por aqui, né, cara? O lançamento vai acontecer em algum momento agora do final de 2021 e começo de 2022. Ainda não tem uma data definida pela Netflix, mas a gente já tá aqui vibrando e é o momento perfeito pra gente lembrar da criação desse personagem. Então no programa de hoje vamos contar tudo sobre a origem de Sandman, Morpheus, o Rei do Sonhar, Oneiros e esses muitos nomes maravilhosos do personagem que a gente tanto ama. Ele mesmo, Sandman. Vamos lá, Lê. É isso aí, Danielzinho. O Sandman tá entre os personagens favoritos da galera. Toda essa fase do Neil Gaiman é espetacular, comumente descrita como o que de melhor foi feito com quadrinhos, ou um dos melhores, pelo menos, entre os quadrinhos contemporâneos. É realmente muito bom. Fala-se sobre essa série desde sempre. Ela teve uma trajetória aí que foi rocambólica, foi anunciada, desanunciada, e todo mundo sonhava muito com uma série ou com um filme do Sandman há anos. Agora parece que realmente a coisa vai engrenar e a gente está aqui com os motores ligados e ansiosíssimos. E este programa é um oferecimento da editora Intrínseca, que tem lançado no mercado muita coisa do Neil Gaiman, Danielzinho. Isso aí, uma editora que está intrinsecamente ligada ao Neil Gaiman. Recentemente a gente fez um programa aqui sobre o Biblioteca Gaiman, mas hoje estamos aqui para contar para vocês sobre o lançamento de Amazon Sem Limites, do Brad Stone, esse livrão aqui de 512 páginas que apresenta um retrato fascinante de como uma novata no varejo se tornou uma das entidades mais poderosas e temidas na economia global. Com acesso sem precedentes a executivos, funcionários, críticos e diversos outros envolvidos, o Stone mostra como mudanças profundas na empresa durante a última década levaram a inovações drásticas. Uma dessas inovações, Danielzinho, é justamente a criação da Alexa. Eles falam sobre isso logo aqui no começo. Exato, tem até vídeo aqui no canal nosso sobre a Alexa, né? Que você e o Bruninho fizeram, né? Falando Sim. sobre... Você colocou uma Alexa na sua casa, eu pretendo colocar na minha também, e a Alexa... é um dos grandes resultados globais da Amazon em termos de inovação. O livro não se resume a isso não, só isso não, Danielzinho. Fala também sobre os erros que alimentam a percepção do público a respeito dos negócios da Amazon, saca? Fala-se muito sobre as práticas agressivas da Amazon no mercado, a relação do ambiente de trabalho dela, a relação dos funcionários e colaboradores, a postura da Amazon em relação ao meio ambiente. Enfim, é um livro bastante completo para você mergulhar mais nesse colosso global que a Amazon se tornou. Exatamente. Oportuno, revelador. Amazon Sem Limites é um relato inédito sobre um homem e uma empresa sem os quais não poderíamos imaginar a vida moderna. É isso aí, conheça esse livro se você tem interesse pela história da Amazon, que é super legal. Vamos então ao tema de hoje. A primeira edição da série em quadrinhos Sandman, ela foi lançada em novembro de 1988, apesar da data da capa indicar janeiro de 1989. Mas para falar dela, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e lembrar como foi o início de carreira do Neil Gaiman, né? Porque ele fez esse colosso dos quadrinhos, essa obra-prima dos quadrinhos, e não era tão experiente assim, né? Ele estava começando ainda a sua carreira magnífica, do qual a gente conhece muito hoje em dia, né? Para vocês terem uma ideia, ali no começo de 1984, o Neil Gaiman ele já estava totalmente desacreditado do mundo dos quadrinhos. Ele não tinha nem esperança de trabalhar mais com isso, sabe? Ele tinha parado de ler gibi, ele estava desencantado mesmo da indústria. O lance que acende a chama de novo ali no Neil Gaiman é o Monstro do Pântano do Alan Moore, que um dia ele pega ali uma edição sem querer, começa a folhear e fala: opa, isso aqui é muito interessante, isso aqui é muito, muito legal e lembra muitas coisas das quais eu gosto na literatura de ficção, de terror e tal, né? A edição que muda mesmo completamente a cabeça, troca a chavinha dele ali, é especificamente a edição 28 do Monstro do Pântano. É quando ele olha e fala: bom, é isso que eu quero fazer, é isso que eu sempre quis fazer, e começa então a se dedicar aos quadrinhos, né? Exatamente, Danielzinho. O Neil Gaiman ele tem uma carreira interessante no início dele como jornalista.
Ele escreveu algumas coisas até ligeiramente controversas na carreira dele, como uma biografia do grupo de rock, da banda de rock Duran Duran. E ele tinha trabalhado com quadrinhos, por exemplo, lá na Inglaterra mesmo, a gente tá falando, tá, galera? Ele tinha trabalhado com quadrinhos, por exemplo, dando continuidade ao próprio trabalho do Moore em Miracle Man. Quando o Moore larga esse trabalho, é o Neil Gaiman que dá continuidade, e ele tinha alguns trabalhos pontuais ali no meio inglês, digamos assim. Principalmente na 2000 AD. A 2000 AD era uma revista forte pra caramba no cenário britânico, né? Ela existe ali desde os anos 70, e nos anos 80 ela tava revelando e publicando diversos grandes talentos dos quadrinhos britânicos. O Gaiman, quando ele decide investir nessa carreira, ele conta com a ajuda do próprio Alan Moore, né? Eles começam a se corresponder, ficam amicíssimos, e é o Alan Moore que ensina o Neil Gaiman a fazer um roteiro de quadrinhos. Aí ele pega gosto pelo negócio e começa então a publicar em diferentes revistas do cenário ali, né? Principalmente na 2000 AD. O que a galera precisa entender é que nessa época não se tinha, os roteiristas ingleses, eles não tinham pretensão de estar produzindo para os Estados Unidos, que eram os quadrinhos mainstream de fato, a Marvel e a DC principalmente, né? Por exemplo, a própria Marvel tinha um escritório na Inglaterra, em que eles levavam os quadrinhos e publicavam lá, né? Eram reimpressões, isso a maior parte, embora tinha uma outra coisa produzida originalmente no Reino Unido, a maior parte era reimpressão de material feito lá nos Estados Unidos. Então não existia muito essa pretensão deles de escreverem para lá os grandes personagens dessas editoras. Mas tudo mudou quando o Alan Moore conseguiu publicar o Monstro Pântano, quem você já adiantou. O Alan Moore abriu as portas da percepção, como diria aí Aldous Huxley, ele abriu as portas da percepção dos norte-americanos para as possibilidades dos quadrinistas ingleses. E o que aconteceu foi que o pessoal da DC Comics, com destaque para a Janet Kahn, que era a diretora na época, e a Karen Berger, a editora-chefe, elas falaram assim: nossa senhora, se encontramos um Alan Moore que está escrevendo o Monstro Pântano e ao mesmo tempo está reescrevendo a história de quadrinhos mundial, será que a gente consegue encontrar outros caras como ele na Inglaterra? Exato, elas aplicam o princípio Beatles, né, Ale? Porque quando surgiu os Beatles foi isso, né? Todas as gravadoras olharam pra Inglaterra e falaram: opa, deve ter muita coisa legal ali. Se surgiu o Beatles, deve ter outras bandas, e foi isso que aconteceu, né? A gente viu uma invasão britânica nas músicas, então a Janet Kahn e a Karen Berger e o Dick Giordano pensam a mesma coisa pros quadrinhos e decidem ir pra lá. Só que quando eles vão pra lá, é importante ressaltar que o cenário dos quadrinhos britânicos estava muito legal, né? Como eu acabei de mencionar. Tava surgindo muita revista, né? Além da 2000 AD, a gente pode citar a Warrior, que foi importante pra caramba. Os primeiros capítulos do V de Vingança, por exemplo, foram publicados na Warrior. Então tinha muita coisa ali acontecendo. Era uma cena complexa, em ebulição mesmo, extremamente vibrante, que casou com essa vontade do Neil Gaiman de fazer quadrinhos, né? E foi nessas reuniões de vários projetos e pensando possibilidades ali, que o Gaiman ele conheceu o Dave McKean. Nome super importante para sua carreira e para a história do Sandman também, né? Os dois ficaram amigos imediatamente. O Neil Gaiman tinha então ali 26 anos e o Dave McKean só 22 e era estudante de arte ainda, né? Aí eles começaram a pensar um projeto junto, que foi crescendo cada vez mais e finalmente publicado em 1987, chamado Violent Cases, que saiu pela Escape Books, né? Perfeito, Danielzinho. E 1987 foi também o ano que os editores da DC Comics desembarcaram lá no Reino Unido para fazer reunião com diversos autores. E foi daí que surgiu, por exemplo, Peter Milligan, Grant Morrison, Jamie Delano e o próprio Neil Gaiman, entre outros. Olha, também cabe destacar que nessa época o Alan Moore já estava fazendo o Watchmen, né? O Watchmen já estava ali começando a publicação e já tinha virado um negócio assim avassalador logo de começo, né? Então temos lá o Dick Giordano e a Karen Berger em Londres, procurando talentos, um Neil Gaiman maluco pra viver disso, né? E aí ele bota na cabeça que ele precisa ter uma reunião então com os editores da DC. Ele faz o que pode lá, consegue descobrir onde eles estão hospedados, consegue o telefone e agenda uma reunião. Ele leva ali a tiracolo o Dave McKean e finalmente eles começam a apresentar ideias pros editores da DC. Esse momento é super bacana porque o McKean tava assim meio desgostoso, ele já tinha recebido um não da DC e da Marvel em momentos anteriores, mas o Neil Gaiman estava super empolgado. Ele tinha mandado no ano anterior para Karen Berger um roteiro chamado Jack in the Green, que ela curtiu,
porém não deu vazão pra ele, acabou não publicando ele, né? Mas ela gostou, então o Neil Gaiman tava animadíssimo e o McKean muito preocupado. Na reunião, o Giordano pergunta, olha, mas se fosse pra fazer um personagem, qual personagem vocês queriam desenvolver, né? Aí o Neil Gaiman fala na lata, Vingador Fantasma. Ao que a Karen Berger responde, o Vingador Fantasma não dá porque ele já tá sendo planejado por outro autor. Aí o Neil Gaiman vem falando vários outros personagens que ele gostaria de fazer e foi descendo cada vez mais na lista pro lado, assim, dos personagens mais lado B total da editora, né? Até, Danielzinho, que ele chegou no nome da Orquídea Negra. É difícil pensar num personagem mais lado B do que esse. Exato, Ale. Ele propõe, ó, Canário Negro, Arqueiro Verde, Constantine, o Claro, o Étriga. Ele fala até do Sandman nessa época. Ele fala do Povo da Eternidade. Dá pra perceber que o Neil Gaiman ele era muito fã do Jack Kirby, né? Ele falou vários personagens do Kirby ali. Tudo era, não, esse não dá, esse tá sendo pra outra pessoa, esse a gente já prometeu, esse tá aparecendo na Liga da Justiça, esse tá aparecendo na Sociedade da Justiça. Recebeu um monte de não. Inclusive o Sandman tem uma história bem interessante, porque o Sandman que ele queria nessa época era o Sandman original, o Wesley Dodds, que apareceu lá em 1939 e tal. E esse personagem estava sendo escrito na época pelo Roy Thomas, se eu não me engano. O Roy Thomas, quando desceu da Marvel e foi pra DC, ele produziu bastante coisa, inclusive Corporação Infinito e tal, e ele estava produzindo o Sandman. A DC falou assim, olha, não, o Sandman, esse Sandman não tem jeito, né, porque está sendo feito pelo Roy Thomas. E aí surgiu a possibilidade da Orquídea Negra. Isso, aí ele recebe sinal verde, a Karen Berger fala pra ele, legal, Orquídea Negra, ninguém conhece a personagem, nem eu conheço muito bem, faz uma proposta aí pra gente e apresenta, né? Os dois saem dali então com esse desafio de fazer uma proposta condizente para os editores da DC que eles tanto admiravam e queriam porque queriam essa boquinha, né? Seria muito interessante entrar na mesma editora que estava publicando o Alan Moore nos Estados Unidos. O Neil Gaiman, ele esboça a primeira ideia do Orquídea Negra no trem voltando para casa. Logo na sequência, ele faz uma ligação gigante, é dito que ele fala, fica 45 minutos conversando com o Dave McKean por telefone, o Dave McKean lá na escola de artes, lá, pendurado no telefone, o Neil Gaiman conta toda a história, o McKean se empolga muito e faz algumas ilustrações, alguns esboços, design de personagem, e aí eles apresentam pouquíssimos dias depois para Karen Berger e para o Dick Giordano. Essa reunião aconteceu na quinta-feira, no sábado de manhã ele já estava apresentando a proposta para Orquídea Negra. A Karen Berger fica fascinada, fala, nossa, vocês apresentaram muito rápido, uma proposta muito boa, vamos fazer acontecer, Orquídea Negra vai rolar. E aí então começa o desenrolar editorial, né, desse projetão, que acaba levando bastante tempo, e a DC em algum momento ali eles percebem que Orquídea Negra era um trabalho bonito demais, artístico demais para publicar como um gibi convencional e decidem lançar no formato Prestige, né? Que era o mesmo formato que tinha saído o Cavaleiro das Trevas. E o próprio Watchman, né? O próprio Watchman. O Neil Gaiman, quando percebe isso, ele fala, meu Deus, eles vão lançar Orquídea Negra, nosso primeiro trabalho nos Estados Unidos, no mesmo formato do Cavaleiro das Trevas. Olha a responsa que é isso, né? Aí, beleza, eles fazem algumas reestruturações e mantêm o projeto lá, pensam então as 3 edições de Orquídea Negra. A DC, nesse meio do caminho, percebe o seguinte, olha, a gente vai lançar nesse formato Prestige aqui uma obra do Neil Gaiman e do Dave McKean. Nos Estados Unidos, ninguém conhece Gaiman e McKean. De uma personagem chamada Orquídea Negra, nem aqui nos Estados Unidos as pessoas conhecem. Então a gente precisa dar um jeito de apresentar esses autores para o grande público. O Neil Gaiman ficou muito feliz no primeiro momento quando ele descobriu que o quadrinho dele ia ser lançado dessa forma, preocupado no segundo momento, e na sequência veio essa coisa que você falou, que foi de certo modo até uma ducha de água fria para eles, né? Ele começou a perceber que existia o risco do projeto atravancar, mas os editores vieram com uma outra proposta. Ó, não é que a gente está cancelando o projeto, nós estamos pensando em postergá-lo ele um pouquinho e preparar o nome de vocês para o grande público saber quem é o Neil Gaiman e o Dave McKean. Porque, galera, imagina que hoje em dia, quando você não sabe alguma coisa, é muito fácil. Você não sabe qual é tal autor, você digita no Google e o Google te conta. Naquela época, não existia Google, não existia internet. E os materiais que o Neil Gaiman tinha feito na Inglaterra não tinham sido lançados nos Estados Unidos. Logo, ele era um ilustre desconhecido para o grande público. E passou a ser uma aposta muito arriscada, você entrar com algo caro, em formato Prestige, para autores de quem ninguém nunca tinha ouvido falar. Aí as estratégias começaram a ser repensadas. Isso, e é muito legal porque é nessa história aí que entra, por exemplo, o Asilo Arkham. O tão consagrado Asilo Arkham, do Grant Morrison e Dave McKean, surge nesse momento. Porque a Karen Berger fala assim, ó, vamos pegar então o roteiro do Grant Morrison que ele tá fazendo pro Batman e dá pro Dave McKean. É Batman, né? A gente vai lançar ali
e pode virar um negócio interessante para apresentar o Mekin. Eles acabam percebendo que melhor do que uma edição num número qualquer da revista do Batman era lançar o Asilo Arkham também num formato bonito e graphic novel e tal, bonitão, né? Lembrando que a gente vivia a Batmania por conta da chegada do filme, o filme estava prestes a estrear e era Batman para tudo quanto era lado, então não existia personagem melhor para você apresentar um autor do que esse. Um autor não, no caso 2 autores, que o Grant Morrison também era um desconhecido. Perfeitamente, e funcionou super bem, né? Asilo Arkham é um clássico absoluto e muita gente tem o primeiro contato com a arte do Dave McKean por conta dessa história aí. Pro Gaiman, a Karen Berger propõe um título mensal de terror, já que o Monstro do Pântano e outros títulos de horror da DC estavam fazendo sucesso na época, ela fala, ó, pensa num título mensal de terror com qualquer personagem que você quiser. Você tinha muitas ideias lá, inclusive você tinha apresentado outros personagens do universo DC no Orquídea Negra que acabaram sendo limados do roteiro final. Pense em alguma coisa nesse sentido diferente que você sempre quis fazer e apresenta pra gente. É quando volta a ideia de fazer o Sandman. O Sandman ele tinha mesmo colocado acho que na primeira história da Orquídea Negra, num momento de sonho dela lá, só que ele limou, né, por conta da condução da história pra trama. Ele também tinha usado nesse primeiro roteiro aí o Caim e Abel, e aí ele pega essas ideias e fala, bom, eu posso criar algo mitológico, fantástico e grandioso e contar história de histórias com esse personagem, né? O Sandman volta à baila nesse momento, só que ele fala assim, e se eu não utilizar nenhuma das versões anteriores do personagem? Porque a gente mencionou o Wesley Dodds, que foi a primeira de 1939, mas tem outras também, inclusive tem o Sandman que teve uma fase muito bacana aí pelo Jack Kirby e o Joe Simon, que é o Sandman mais heróico. Acho que você até tem um encadernado aí, gringo, não tem? Tenho. Nesse momento é importante a gente fazer esse parênteses, né? Porque é super normal a DC revitalizar e reapresentar personagens, né? Todo mundo sabe disso, né? O Sandman, como o Ale comentou, ele foi criado em 39 pelo Gardner Fox e o Bert Christman. Foi um personagem assim legal, mas sem muito oba-oba, sem muito falatório por muito tempo, né? Ele fez participação em vários grupos da DC. Fez parte da Sociedade da Justiça, a original, junto do Spectre, junto do Flash original. Era um personagem lá que tinha o seu lugar no final dos anos 30, início dos anos 40. Exatamente. Em 1941, o Mort Weisinger e o Paul Norris reimaginam o personagem, dão um uniforme ali mais super-heróico pra ele, né? Porque o Wesley Dodds tinha aquela máscara de gás, era um sobretudo, não era um visual exatamente assim super-heróico, né? Aí o Mort Weisinger e o Paul Norris, então, eles reinventam o personagem, tem esse uniforme amarelo e roxo e tal, dão um sidekick, que era moda no período lá, por conta do Capitão América e outros personagens assim. Que era o Sandy. Exatamente, cara. E alguns meses depois, esse título do Sandman foi assumido pelo Joe Simon e Jack Kirby, né? E eles fizeram histórias muito interessantes. Eu tenho esse encadernado aqui, legal pra caramba, uma fase muito bacana do Sandman, então, do Simon e do Jack Kirby. É legal que depois de um tempo, esse personagem ele continua, tá? No panteão da DC ali. Em 1974, a DC convida de novo o Joe Simon e o Jack Kirby para reimaginarem completamente de novo o personagem. Aí eles apresentam então essa nova versão, que eu tenho a edição número 1 aqui. Ela foi uma série com vida curta. Logo depois da primeira aqui, o Joe Simon já passou o roteiro para outro cara. O Jack Kirby ele fez algumas capas posteriores, depois ele volta mais para frente um pouco. Mas é uma série que não teve vida muito longa. O Neil Gaiman, completamente apaixonado pelo Jack Kirby e pelo Simon, ele se inspira muito nos conceitos criados por ele aqui e faz então essa reinvenção, essa nova proposta de mudar completamente o personagem. Ele usa algumas bases, pequenas bases do que foi apresentado nessas versões anteriores, só que cria algo completamente novo ali. A Karen Berger adora a ideia e também, de novo, dá sinal verde então para ele fazer a série mensal do Sandman. Então, o raciocínio dele foi bem lógico, né? A DC reinventa vários personagens, como a gente já mencionou. Os personagens que eu queria utilizar estão off-limits, então eu vou criar um personagem do zero, aí eu não vou ter problemas. Então ele pega e faz a reinvenção do Sandman, jogando a ideia, mantendo o nome e brincando muito com a questão da mitologia. Ele busca as raízes lá na mitologia grega, no personagem Orpheus, né, no Senhor do Sono. E ele faz, na verdade, ao longo da série um balaio de mitologias aí, mas ele se inspira basicamente na grega no começo, e cria um quadrinho de terror mesmo, nos mesmos moldes do Monstro do Pântano. É interessante também, Danielzinho, porque é uma fase pré-Vértigo
não existia ainda muito a ideia do selo Vértigo nesse momento. Você tinha o Monstro Pântano e uma outra coisinha acontecendo, mas o selo Vértigo não existia. Então, o Sandman original, ele surge dentro do universo DC. Era outra parada. Tanto que nas primeiras histórias, você vê participação de alguns personagens da DC, a gente já chega lá, mas o que o Neil Gaiman faz é basicamente o que o Moore fez. Pega um personagem, o Monstro Pântano, que está inserido no universo DC, tem participação de outros heróis, as coisas que acontecem no universo DC reverberam na sua HQ, ele faz a mesma ideia, o mesmo conceito. Então, no início, Sandman não era destacado do resto da DC Comics. Perfeito, Ale. Nesse começo, no esboço que ele faz das primeiras 8 histórias, ela está completamente inserida dentro do universo DC mesmo, né? Só que outra coisa que ele precisava ali era de um desenhista, né? É claro, na hora ele convida o Dave McKean e um outro amigo dele chamado Lee Bausch para fazer o design dos personagens, as primeiras ilustrações e fazer a proposta mesmo para DC, né? Esses dois artistas então desenvolvem ali alguns visuais bem interessantes, que é o que ajuda eles receberem o sinal verde. Só que o McKean, como a gente comentou, já estava envolvido com o Asilo Arkham. O lance dele, rapidamente ele percebeu que não era fazer super-heróis, ele é um artista muito inquieto, ele decide falar, eu não vou fazer uma série mensal, não, é muito trampo, mas eu topo ser o capista de Sandman. E desde a edição 1, o McKean fez essas obras-primas que são as capas do Sandman. O Lee Bausch, por sua vez, também não topa o compromisso de fazer um gibi mensal, ele já tinha um trabalho na Titan Books, né, uma editora britânica super consagrada até hoje, né, e ele já ganhava vida como ilustrador, era pai de família e tal. Ele fala, não, eu não vou fazer um quadrinho em série não, tão grande, que vai tomar tanto do meu tempo, né? Aí eles tinham então que arrumar um desenhista. A Karen Berg, numa reunião ali com o Neil Gaiman, sugere então o nome do Sam Kiff. O Sam Kiff não tinha feito muita coisa ainda, mas vinha se destacando, principalmente nessa coisa do terror. O Neil Gaiman já tinha visto uma outra revista, uma outra história ali do Sam Kiff e fala, pô, legal, acho que ele combina com o projeto. Então eles ligam pro Sam Kiff, ele topa e começa a desenhar a primeira edição. O próprio Sam Kiff sugere o Mike Dringberg para arte finalizar o lápis dele ali, que também topa, e aí temos a primeira equipe de Sandman, né? Neil Gaiman, Sam Kiff e Mike Dringberg. Pois é, Danielzinho, e tem uma história até interessante envolvendo o Sam Kiff, é que, como você disse, ele era também um desconhecido na época, tinha feito pouquíssimas coisas. Quando a Karen Berger liga para ele, primeiro ele acha que estão passando um trote nele, então ele acha que é mentira, que não é ela e que não pode ser. Depois ele quer saber como ela chegou no trabalho dele e ela fala. Depois ele começa a perguntar, ele acha que ele tá entrando numa fria, ele começa a perguntar assim, mas quantas pessoas recusaram esse título? Quem recusou esse título? Ele tá achando tipo que ele era o 15º da lista, sabe uma coisa assim? Por que vocês estão oferecendo isso pra mim, que sou um Zé Ninguém? Ele fica completamente desacreditado. Quando ele entende que a coisa é realmente pra valer, ele abraça o projeto. Mas, infelizmente, as ideias dele e as ideias do Neil Gaiman não batem muito. É, isso é curioso, né? Porque o lançamento do Sandman 1 foi um sucesso, vendeu bem pra caramba, vendeu até mais ali que os exemplares do Monstro do Pântano lançados no mesmo período, né? Só que o resultado final não agradou tanto o Gaiman nem o Sam Kiff. Ambos ficaram ali com um gosto amargo na boca, né? Por contrato, o Sam Kiff ele teve que continuar por mais um tempo. O Neil Gaiman até ajustou o roteiro ali para escrever coisas que combinassem com o estilo do Sam Kiff, né? Ele se esforça ali para fazer isso, só que rapidamente eles percebem que eles não estão no mesmo ritmo, não estão na mesma pegada, e a partir da edição 5, o Sam Kiff abandona tudo e quem assume o desenho é o arte finalista dele, o Mike Dringberg, né? Que fica por um tempo. A coisa degringola muito rápido, Leozinho, porque na própria edição 3, quando o Sam Kiff entregou a edição 3, ele fala que ele vai deixar o título. Isso. E, que nem você falou, por contrato ele vai até a 5 e também não podia largar o título na mão. É importante ressaltar que eles não brigam, tá, gente? Eles chegam num acordo ali que não estava sendo legal para nenhum dos dois e decide se afastar. Naturalmente, o Mike Dringberg assume que estava fazendo um trabalho legal como arte finalista, né? E depois disso, o Neil Gaiman vai convidar diversos outros artistas para fazer Sandman, que virou uma das características da série ali, né? Sempre artistas novos que combinasse com as histórias que o Neil Gaiman queria contar em determinados arcos do Sandman, né? Acaba funcionando muito bem a saída do Sam Kiff aí pra série, né? Então, galera, o que nós temos nesse momento é o primeiro arco do Sandman chegando às bancas. Um personagem que ninguém conhecia,
com autores que ninguém conheciam, mas que chegou numa época em que a coisa estava em ebulição em termos de produção de quadrinhos, né? Ambas as editoras, Marvel e DC, e outras que comiam pelas beiradas, como a First e a Eclipse lá nos Estados Unidos, elas estavam dando muita rédea solta para os autores criarem. E Sandman chega e começa a vender muito bem, mais do que o esperado. O Neil Gaiman no início pensava que ia ser uma saga fechada, Danielzinho. Ele não imaginou que ele ia fazer uma saga longeva de 70 e tantas edições. Ele falou assim, olha, eu vou fazer um arco de 8 histórias e que talvez possa se estender até 12. E eu vou ter cumprido aí o meu papel. Essa era a ideia inicial dele. Ele percebeu que acontecia muito isso com as séries da DC. Como eles faziam contratos anuais, eles geralmente cancelavam as edições que estavam vendendo menos na edição 12, né? Na oitava, os artistas envolvidos já recebiam os recados ali dos editores, falando que seria cancelado, e eles teriam então mais algumas histórias para fechar e acabar de novo de vez na 12, né? O Neil Gaiman, ele falava, não, Sandman vai flopar com certeza, não vai ser esse sucesso todo. Eu tô preparado para fazer 8 edições, se cancelar mesmo eu faço 4 histórias soltas ali usando o mesmo personagem e já era. Encerro esse ciclo aí, né? Mas ele não contava que tudo funcionou perfeitamente. Ele se revelou rapidamente um baita de um roteirista. Os outros desenhistas que foram entrando na série trouxeram muito conteúdo ali. A DC se empolgou completamente com o projeto, né? Eles perceberam que a cada edição de Sandman vendia um pouco mais, tirando no comecinho, né? Que teve uma queda, mas depois da edição 6, cada número posterior trazia mais leitores. A partir do número 7 e 8, o Neil Gaiman vira o roteirista que a gente ama completamente mesmo, principalmente na história 8, né? Que é o Som das Suas Asas, quando ele apresenta a morte ali, mas isso é papo pra depois, né? Porque é uma história maravilhosa e a gente já tá entrando propriamente no desenrolar do Sandman aí. Mas é importante a gente dizer isso, que se tornou um sucesso de público e crítica. O Neil Gaiman fez muito mais do que ele imaginava. Ele fez 75 edições regulares de Sandman, que foram lançadas então entre janeiro de 1989 e março de 1996, e desenvolveu aí um dos maiores épicos dos quadrinhos modernos. Que história maravilhosa, né? Exato, Danielzinho. Que nem eu disse lá atrás, a gente tem o primeiro arco do Sandman aqui, que corresponde da edição 1 a 8, lançado aqui originalmente no Brasil pela editora Globo. Esse daqui é o número 1, e a Globo fazia uma coisa maravilhosa, que ó, quando você tinha a número 1 aqui, a capa, na parte de trás, na quarta capa, eles sempre pegavam um elemento da capa original e estouravam esse elemento. De algo que foi a iniciativa da própria editora Globo, não existia mais lugar nenhum do mundo. Quando o próprio Neil Gaiman veio para o Brasil pela primeira vez e entrou em contato com essas edições da Globo, ele ficou maluco com o que eles faziam com a capa. E, como eu já disse, o Sandman originalmente estava inserido no universo DC. Então, coisas que aconteciam, por exemplo, na série do Monstro do Pântano, reverberavam aqui. Personagens eram utilizados. John Constantine aparece na terceira edição. A Liga da Justiça aparece na quinta edição. Umas coisas que acabaram sendo impensadas depois que o Danielzinho mencionou essa edição, a edição 8, depois que surge a personagem Morte. Daqui pra frente, o Neil Gaiman decide criar a sua própria mitologia. Ele até aproveita as versões anteriores do personagem Sandman, mas cada vez mais ele vai desenvolvendo uma mitologia própria que se estendeu ao longo de maravilhosos 75 edições, que é considerada uma das principais sagas contemporâneas de quadrinhos da história. É isso aí. Agora, quando a série da Netflix estrear, você já está preparadíssimo, sabendo da onde surgiram esses conceitos todos aí. Programão, fala a verdade. Lembrando que aqui no canal a gente tem vídeo toda quarta, sexta e domingo, além de uma programação paralela de lives e diversos outros conteúdos nas nossas mídias sociais. Ale, obrigado pela conversa, a gente vai se falando. Obrigado, galera, até a próxima.